Esta madrugada eu chorei muito. Foi um choro de saudade. Saudade dos cafés que não precisavam de hora marcada. Saudade da atenção que eu recebia, mesmo quando eu não merecia, mas era uma atenção ofertada. Saudade do olho no olho. Saudade da minha avó. Eu cresci ali colada parede e meia com a minha avó. Minha avó paterna morava no andar de baixo e eu no andar de cima. Eu aprendi a tomar café por causa da minha avó. Eu nunca gostei muito do sabor do café, mas era um evento ir à casa da minha avó, porque era uma pessoa muito atenciosa, daquelas que montava a mesa na sua simplicidade, com os poucos recursos que ela tinha, mas ela sempre acolhia. Se tinha uma pessoa que sabia receber, essa pessoa era minha avó. Você podia chegar à casa dela 7 horas da manhã, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 10 horas da noite. A mesa sempre estava posta. E sabe como era aquela mesa posta? Uma bandeja com as xicrinhas, mas também com aquele copo tipo de requeijão, porque tinha aqueles que preferiam tomar o café no copo e tinha aqueles que gostavam do café na xícara. Então ela sabia acolher independentemente de quem fosse sentar à mesa. E detalhe, minha avó, quando você chegava, ela parava o que ela estava fazendo. Coisas que eu não vejo mais. Ela estava, às vezes, lavando um arroz para fazer o almoço, picando uma couve ali para poder fazer uma mistura, mas se você chegasse, ela parava o que ela estava fazendo, porque o objetivo dela era te dar atenção. Minha avó aprendeu muito cedo de que o momento ele é único, ele não volta. Então ela viveu intensamente cada momento com cada pessoa que chegava diante dela. E a oração que curava? A oração que curava. Você podia chegar lá com dor de cabeça, você podia chegar lá com dor de estômago, era o cobreiro, enfim, podia ser o que fosse. Quando você chegava lá, ela falava: vem aqui, eu vou orar para você. E ela orava, e naquele momento você se sentia curado. Talvez não era nem pela oração, era pelo acolhimento que ela fazia com netos, com filhos, com vizinhos, com estranhos. Quantas vezes eu cheguei à casa da minha avó, eu tinha que pegar a senha na fila para falar com ela, porque vinha gente de outras cidades, porque minha avó tinha uma oração forte. Não, hoje eu entendo que não era só oração forte, porque ela era uma mulher de fé. Orava o dia todo no sofazinho dela ali sentada, mas o diferencial da minha avó não era só a oração, era o poder de escuta que ela tinha. Uma escuta sem julgamento, coisa que nos dias atuais a gente já não vê mais. Ah, minha avó, como eu aprendi com ela. Aprendi a postar mesas para receber pessoas, aprendi a escutar com acolhimento. Não é um mero acaso que eu escolhi a psicologia para minha vida, né? Aprendi muito cedo essa arte do escutar, que muitas vezes as pessoas não querem conselhos, elas só querem alguém que realmente saiba ouvir, ouvir sem julgamento. Ah, como eu sinto falta, se eu pudesse pegar aquela mão de novo. Quantas vezes? Oramos juntas, passamos madrugadas orando. Me lembro que isso era um costume tão comum entre a gente, que no final da sua vida, por inúmeras vezes, eles mandavam me chamar na casa dela, porque ela estava sentindo alguma coisa e ela queria que eu lesse uma oração da Bíblia para ela. Isso mexe muito comigo, porque ler uma oração da Bíblia qualquer pessoa pode fazer. Não precisava ser eu, podia ser um filho, um neto, era só uma leitura. Mas ali eu entendi o que a minha avó estava querendo com aqueles momentos. Não era só a leitura, era a dedicação do tempo.
aquela conexão que a gente tinha uma com a outra. Começava com a leitura da Bíblia, partia para uma oração e de repente a gente estava cantando, louvando, contando casos, enfim, era maravilhoso. Nunca era pelo café, nunca era pelo biscoito, era pela presença. A presença sem ter que ter hora marcada. Hoje isso não existe mais. A gente vai adiando tudo. Tomar um café hoje com um amigo, com alguém que você ama, tornou-se uma das coisas mais difíceis, porque tudo precisa de data, precisa de agenda, e na maioria das vezes esse dia nem chega. Eu acho que a gente aprendeu demais com a internet. Sabemos de tudo um pouco de medicina, nutrição, educação física, mas fomos desaprendendo as coisas simples da vida. O olho no olho, o tempo de qualidade. Estão nos ensinando coisas que dizem que são importantíssimas para a nossa vida, mas o básico tem sido deixado de ensinar, que é a importância de voltarmos para a conexão entre pessoas. Seres humanos precisam desse contato. Hoje tudo é online. A terapia é online, o atendimento médico é online, os relacionamentos amorosos acontecem de forma online. As pessoas hoje já não querem mais o toque, a presença. Inclusive, o toque hoje pode ser chamado de assédio no menor contexto, porque as pessoas já não conseguem mais lidar com esse toque. Eu achei que eu tinha que falar isso aqui hoje. Não sei se isso que eu estou falando vai fazer algum sentido para alguém, mas se uma pessoa passar por aqui e falar, eu assisti, eu já me dou por satisfeita, porque eu acredito que muitas pessoas estejam vivendo exatamente essa dor que eu vivi na madrugada, a dor da saudade. Me veio na madrugada o pensamento da minha avó, mas eu poderia numerar aqui várias pessoas das quais eu sinto saudade, pessoas que ofereciam isso, a vida com intensidade, a vida que realmente tinha um propósito, onde nós aprendíamos a ouvir pessoas. Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é o ensinamento de Jesus, aquele que ensinava no meio do povo, aquele que escutava o povo, aquele que ensinava por parábolas. Por que ele ensinava por parábolas? Porque ele ensinava através de uma forma simples, de uma forma lúdica, sem querer mostrar que ele era o mais sábio de todos. Ele ensinava num vocabulário que atingia desde o sábio ao leigo. Minha avó fazia exatamente isso, com aquela linguagenzinha simples dela, sem estudo. Mas ela tocava almas, tocava corações, ela arrastava multidões. Eu chegava muitas vezes na casa dela, tinha vários carros parados na porta de pessoas que só estavam ali para ter um pouquinho da presença e atenção dela. Aquele sofá que ficava lá no cantinho, onde ela se assentava, era o momento em que a gente sabia que teria contato com ela. E era interessante também, porque minha avó, ela tinha um respeito por Deus de uma forma tão diferente que somente quem conviveu com ela sabe o que eu estou dizendo. Você chegava na casa dela, por mais que ela te desse atenção plena, a prioridade na vida dela era Deus. Sempre. Ela sempre viveu a palavra, mesmo sem o total conhecimento da palavra. Ela nunca leu a Bíblia toda, porque tinha essa dificuldade de leitura, mas ela estava sempre com o rádio ligado, atenta ali às orações do rádio, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. Ela ficava assim, ela era pequenininha, um toquinho de gente. Esse rádio dela ficava em cima da máquina de lavar, ela se escorava em cima daquele rádio e no momento da oração do rádio, ninguém podia abrir a boca. E a gente viu o quanto que ela conseguia colocar respeito nas pessoas com o simples comportamento do silêncio que ela fazia e de que ela se anulava do mundo externo para aquele momento que ela estava ouvindo a palavra. Ela te acolhia, mas primeiro ela falava assim, eu estou ouvindo a mensagem.
E ela ficava ali escutando, e a gente às vezes chegava lá apressado, porque estava cheio de coisas para fazer, mas a gente aprendia no silêncio da minha avó a desacelerar naquele momento, porque havia algo muito mais importante do que os nossos compromissos, do que as nossas pressas. Havia ali a presença de Deus que precisava estar acima de todas as coisas. A gente chegava lá, era obrigada a escutar a mensagem. E depois de escutar a mensagem, ela ainda falava: escutou? Olha o que a palavra diz. Aí naquele momento a gente já se reorganizava, a ansiedade passava, e ela fala: senta, agora vamos conversar. Depois que ela já tinha resolvido as questões dela com a oração, ela já tinha priorizado as coisas de Deus, então ela se doava por inteiro. Convidava para um café, e ali não tinha hora para aquele café acabar. Eram conversas longas, longas, longas. Minha avó nunca teve aula de saúde mental, de saúde física, mas você chegava lá de manhã, ela estava com as pernas estendidas ao sol. O que você está fazendo, vó? Tomando um sol, esquentando as pernas. Ela já sabia o poder da vitamina D sem ninguém nunca ter falado para ela, dado uma aula para ela. Mas ela aprendeu pelo instinto. Porque Deus ensina, mesmo para aqueles que nunca foram à escola. Pensa numa pessoa sábia. Maria do Carmo. Sim, minha avó. Que saudade. Talvez o que eu esteja vivendo neste momento, que eu vivi na madrugada, é o que na psicologia nós chamamos de luto funcional silencioso. O que é isso, Fabiola? Palavra difícil. Hoje a gente coloca nomes difíceis para aquilo que as pessoas viveram uma vida inteira. O luto funcional silencioso diz de que às vezes não é nem o luto pela perda da pessoa, é o luto pelas coisas que deixaram de existir, pelas situações que não voltam mais. Dá saudade. E você, que chegou até aqui no fim desse vídeo, você também sente saudade de algo, de alguém, de alguma situação? Eu gostaria de saber. O que te faz às vezes voltar no tempo e que vem também esse mix de sentimento. Compartilhe aqui. Deixa um pedacinho da sua história também, que a gente vai tricotando nos comentários. E é isso. Não era nada de tão importante, mas eu queria abrir meu coração para vocês.